Eita, nós! Aleluia! Glória. Glória a Deus! Meu abraço, pastor, uma honra Uma honra, recebê-lo aqui. uma E honra vamos que vamos! também. Uma honra. Tá ouvindo bem? Ok, vamos lá. Muito bom Deixa eu estar mandar aqui aqui os aviãozinhos aqui. para falar a Graças a palavra. Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ore baixo de manarayasu. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém. Ajeitei aqui, pastor. Vamos lá. Deixa jorrar aí. Não sei como é que o senhor inicia, se você quer fazer uma oração, se você quer já logo entrando na palavra, fique à vontade. Agora eu vou comer junto aqui com o povo que vai entrando e vou anotando, vou comendo também esse pão. Aleluia. Aleluia. Vou primeiro falar uma palavra, depois orar depois, porque eu quero falar sobre Amém. isso, sobre a importância da oração. Quando eu recebi o convite da irmã, veio no meu coração um texto que é muito conhecido, Segunda Crônica 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E é interessante que eu estava meditando nesse texto que veio na minha mente para estar falando hoje na live. Se você ler um versículo ou dois antes, Deus está falando se castigasse o povo por causa da rebeldia, mas ele fala assim, mesmo assim, mesmo está debaixo de castigo, eu fechei o céu, não tem chuva por causa do castigo, porque vocês estão na rebeldia, mas se vocês orar, se vocês se humilhar, eu vou ouvir e eu vou sarar essa terra. Eu vou perdoar vocês e vou sarar essa terra. Então, eu estava pensando nisso. Nós podemos mudar toda a situação através da oração. Mesmo se nós Glória a tivéssemos Deus. tudo isso de Deus, ele fala assim, se você orar, vai mudar. E principalmente, muitas vezes, nós estamos debaixo de perseguição de Satanás, o inimigo perseguindo, pessoas sendo usadas pelo inimigo para perseguir a nossa vida, para atrapalhar a nossa vida ou o nosso ministério. Mas nós podemos mudar toda a situação, qualquer circunstância, através da oração. Glória a A Deus. oração é uma Aleluia. chave. E o que nós temos descoberto, e o que eu tenho visto na minha região, não sei, na região da irmã, as reuniões de oração nas igrejas são a que tem menores números de pessoas. Igreja, às vezes, que tem 200 membros, não tem 20 pessoas orando na reunião de oração. Igreja que tem 100 pessoas, não tem 10 pessoas orando na reunião de oração. Pelo menos aqui na região, tem observado isso, as reuniões de oração nas igrejas, pouca quantidade. Na casa das pessoas, as pessoas têm orado pouco. E por isso que eu Esfriou, tenho... né, pastor? Esfriou. Hã? Esfriou. Esfriou, e por isso que nós vemos essa frieza, essa fraqueza, pessoas caindo no pecado, pessoas vivendo no pecado, até crente, falando, não, isso é normal, isso não tem nada a ver quando você vai falar, não, irmão, isso aí está errado. Não, não tem nada a ver, é normal, por causa da frieza espiritual, e a frieza espiritual é o resultado da falta de oração. Porque quando você começa a orar, quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você começa a buscar Deus, então isso vai aquecendo seu coração, vai trazendo seu coração fervoroso, você mesmo vai se afastando do pecado. O inimigo tem medo de uma igreja que ora, de uma igreja parada, ele não faz nada, mas de uma igreja que está orando, ele tem medo porque a oração muda o céu se abre quando a igreja está orando e milagres são liberados. Curas são liberadas. Glória a Deus. O poder de Deus é liberado. Eu tenho visto no meu próprio ministério, porque tem fase que a igreja que nós cuidamos, que eu já cuidei, eu passei em vários ministérios, tenho mais de 25 anos na fé. Quando a igreja está orando, as coisas começam a acontecer. Curas, milagres, libertação, salvação. Creio, creio, creio. Começa a acontecer. Mas quando você vê que a igreja está fria, cadê? Não tem nenhuma cura, não tem nenhum milagre, não tem nenhuma libertação, não tem nenhuma salvação. Por que não está acontecendo isso?
às vezes falta em alguns casos, né? Você fala assim, mas como está a vida da oração da igreja, no modo geral? Essa igreja, mesmo que tenha 10, que tenha 15, que tenha 20, que tenha 100, mas como está esse povo de oração? Está orando mesmo? Porque a oração produz resultado no mundo espiritual. É como aquele texto também que diz que Moisés subiu para o cume do monte e Josué foi para a guerra. E a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão levantada, o povo vencia a batalha. Aleluia. Meu Deus, oh, meu Deus. E aí o povo de Deus estava vencendo. Quando ele abaixava a mão porque cansava e ficava muito tempo com as mãos levantadas, e quando ele baixava a mão, o povo vencia a batalha. Tanto que tinha e Arão depois segurou a mão de Moisés até acabar a batalha. Você não pode parar de orar até a sua vitória acontecer. Você não pode parar de orar até o seu milagre acontecer. Você não pode parar de orar... Isso, né, pastor? Não lhe cortando, não perca o raciocínio. É porque às vezes vem a fiação aqui, eu quero compartilhar também. Pastor, a constância. Pessoal, ora ali, vamos fazer jejum pela nação, vamos lá, Brasil, isso, aquilo, outro, vamos fazer... Aí depois, esfria, não continua, porque orar é em tempo e fora de tempo. Como diz lá em Tessalonicenses, eles têm que perseverar em oração. Aleluia. Continua, pastor. A irmã falou de constância, lembrei até do irmão, que ele era muito empolgado, às vezes estava todo animado, vamos orar, vamos buscar, e aí tinha, vamos dizer, ficava 2 semanas, um mês empolgado, e depois ele esfriava e ficava meio apagado. E aí eu falava, irmão, às vezes você é o 8 ou você é 80. Eu falei, primeiro fica no 40 direto, fica no 40, pelo menos fica constante. Aí a gente chora, né, pastor? Meu Deus do céu. Lá embaixo, eu falei assim, pelo menos fica no meio. Aí ele ficava lá em cima, ficava lá embaixo, falei... Fica no muro, né? No meio, no muro, meu Deus. Mas só que o certo é a dificuldade dessa constância de oração. Você está se pondo na oração. Eu gosto de contar o testemunho, já contei em outras lives, em outros programas. Eu fui fazer a obra de Deus lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Cambará do Sul. E eu conheci um irmão, o pai dele e a mãe dele foram os primeiros crentes da cidade lá de Cambará do Sul. Há uns 50 anos atrás, foram os primeiros crentes. Hoje não estão mais vivos, mas ele falou assim, pastor, eu quero que você assista um testemunho lá na minha casa. Naquela época ainda era DVD, não era DVD, era videocassete. Era fita cassete. Fita cassete? Não, tinha fita cassete, que é o videocassete, com aquelas fitas grandonas. DVD, colocava o CD. Aí, vamos lá assistir, porque era um testemunho da irmã dele. A mãe dele era uma mulher de oração. E lá no sul, as casas são todas de madeira, o piso é de madeira, a maioria das casas são de madeira por causa do frio. E a irmã disse que tem um sonho de um lobo correndo atrás dela, correndo. E ela, nesse sonho, ela corre, entra na casa da mãe dela e corre para o quarto da mãe dela. E esse lobo, diz que era um lobo, algo gigante, algo não normal, né? Não era um lobo comum, nem um cachorro. Quando chega perto do quarto da mãe dela, ele não entra. E ela fala assim, um sonho, isso era um sonho, para os irmãos entenderem, era um sonho que ela estava sonhando. Ela falou assim, você não vai entrar aqui? E o lobo responde no sonho, falou assim, eu não posso entrar aí, porque aí tem marcas no chão. E eu assistindo a imagem, porque isso era quando a mãe dela estava viva ainda, era um culto de ação de graça da mãe dela, ela começou a chorar, porque os filhos estavam tudo afastados, e ela falava, eu sei quais as marcas aqui. Diz que acordou nessa hora. As marcas do chão era a mãe de joelho, porque lá pisa de madeira e fica marcado mesmo quando a pessoa ora só num lugar só. Eu falei, eu sei. Aí o inimigo falou, eu não posso entrar aí porque aí é um lugar de oração. E ela chorou porque ela falou, eu sei que a minha mãe é uma mulher de oração que ora pelos filhos. Aleluia. E a igreja, irmã, cresceu. Mas, se você vê, a igreja tem hoje milhares de pessoas, mais porque 20, 30, 40 anos atrás, tinha um povo que orava para valer. Um povo que colocava o joelho no chão, ou orando da maneira que sente melhor, mas que orava, que clamava, que orava, como diz lá esse versículo que eu falei, se o meu povo que clama pelo meu nome orar, buscar minha face, se converter, se humilhar, eu vou curar, eu vou sarar essa terra. Então isso
faz a diferença. Por isso que eu queria falar a importância da oração na vida do cristão. Você que está assistindo essa live agora ou vai assistir depois, você precisa orar. Não é isso, irmã? Tá ligado, pastor. Tá ligado. Não adianta. Essa é a nossa movimentação diária. Como você falou, ou é ou não é, meu Deus. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. E por que a gente tem que fazer isso? Né? E o cristão tem que se despertar. Você, meu irmão, que vai assistir essa live, está assistindo essa live, você precisa se despertar que nós estamos numa guerra. O Satanás está aí roubando, matando e destruindo. Ele está entrando nos lares dos cristãos, estão entrando nos lares das famílias, roubando, matando e destruindo. E se você não a sua arma é a sua vida de oração. Se você não ora, você não está usando a sua arma. A Bíblia diz lá em Coríntios que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. E a nossa arma poderosa já começa com a oração. Você começa a orar para destruir as obras do diabo. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo, que nós temos que revestir da armadura de Deus, porque o diabo arma cilada. Mas só que você estando revestido, você não vai cair na cilada do diabo. E você se reveste através de uma vida de oração. E a maior promessa... A maior promessa que nós temos é do próprio Senhor Jesus. Jesus fala assim, entra no seu quarto, lugar secreto. Fecha a porta. E o seu pai, que vê o secreto, ninguém está vendo você lá no seu quarto orando. Ninguém está vendo, às vezes, você acordando de madrugada. Ninguém está vendo seu choro. Mas o pai está vendo seu choro, sua oração, sua lágrima, seu clamor. E aí Jesus fala assim, ele vai te recompensar publicamente. Toda lágrima, toda oração que você tem colocado diante de Deus, vai vir resposta e vai vir recompensa de Deus. Poder lá no lugar secreto. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo e Ele está respondendo a sua oração. Ele está ouvindo a sua oração. A Bíblia diz em Tiago, a oração do justo é poderosa no seu efeito. Aleluia, Deus! Glória a Deus, meu irmão. Essa oração produz resultados, produz milagres sobrenaturais. Aleluia. Glória e é interessante, irmã, que eu tinha passado um tempo com Deus orando e fui no culto, né? E a irmã acabou. Pastor, quando a gente sai de perto, sai de cena, né? Sai do meio do púlpito, da plateia, vamos dizer assim, as pessoas já começam a indagar. Onde ele está? Onde ela está? O que está acontecendo, né? Os investigadores de plantão. Mal eles sabem que a gente está lá na fiação, lá no Mateus 6,6, orando. Bora buscar, gente. Bora buscar. Não tá fácil. E depois, quando Deus começa a operar, uma vez uma irmã me questionou assim, falou assim, será que Deus tem filho predileto? Será que Deus tem filho predileto? Porque eu falei, mas por quê? Não, Deus ama todo mundo igual. Mas porque uns são mais abençoados do que outros. O resultado, talvez ele colocou lá diante de Deus, orou, clamou e Deus respondeu. Caramba! Pastora Ju! Tá ouvindo essa, Pastora Ju? Meu Deus! Pegado lá, clamando, o outro clamou. A Bíblia fala lá em Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, que não conhece. Clame a mim. Você clama, Deus vai responder. Ele está falando, vou responder e vou fazer coisas grandes na sua vida. No próprio livro de Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia! Quando você busca de todo o coração, você encontra Deus. Então, o que faz a diferença é isso, meu irmão. Às vezes tem um povo que está orando e outro povo que não está orando. Deus quer operar tudo igual, mas existe barreira. E uma grande barreira. Irmã, Deus quer abençoar todo mundo. Mas às vezes existe a incredulidade em nosso próprio coração. Medo, incredulidade. Exatamente. Jesus não pôde operar milagre lá
lá onde ele Na nasceu, própria cidade dele. na própria cidade dele, por causa da incredulidade do povo. E muitas vezes Deus quer operar, mas a nossa própria incredulidade está impedindo o agir de Deus. Nós estamos, muitas vezes, na incredulidade. E a oração te ajuda nisso, meu irmão, porque você está criando uma comunhão íntima com Deus, está crescendo na intimidade, você vai conhecendo a Deus. Conhecemos e prossigamos em conhecer lá em Oséias. Isso Oséias 6:3. Não é nem... E olha, pastor, pega essa fiação aqui. Todos os versículos e capítulos que o senhor citou até agora. Antes de eu iniciar a live, que eu cheguei agora há pouco do trabalho, eu meditei, eu olhei aqui, e aqui a minha Bíblia está aberta, em Oséias 6:3. E nem foi combinado, né, pastor? Aleluia. Só quero ler para pegar aí a fiação. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alvo é sua vinda, é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluia! Chuva de Deus. Glória a Deus. Eu creio, Pai. A promessa de Deus. Então, é isso que nós temos que estar indo, nesse propósito. E é interessante, irmã, quando nós fazemos um propósito, eu estou falando com Deus nesse final de ano, e nesse 2023, né? Então, cada vez a guerra fica mais intensa, mas eu quero orar muito e ser constante, né? Que às vezes nós fazemos propósito, muita gente no final de ano faz propósito que vai orar mais, que vai ler mais a Bíblia, que vai fazer mais... É perseverança, né, pastor? A gente precisa perseverar, tá? Perseverar, e se a pessoa perseverar, tem resultado. Tem Glória a Deus. Porque eu tenho visto isso, graças a Deus, eu já tenho visto Deus operar milagres de pessoas cegas enxergando, pessoas com problemas nos ossos, ossos sendo endireitados na hora, todo mundo vendo no culto. Meu Deus do céu, pastor, que isso, aleluia. Me lembrei agora de Ezequiel, aleluia. Por que só faz olhar para os ossos secos, irmãos? Aleluia. E é tão lindo isso porque quando Deus opera dessa forma visível no culto, não tem como a pessoa duvidar, né? Porque é visível, tu não está vendo lá, o olho lá vendo, e é maravilhoso fazer isso. E Deus quer fazer na vida de todo mundo, mas a oração, tem algo, uma chave da oração, e algo que eu queria até falar um pouco aqui. Você, meu irmão, que tem dor de línguas, a Bíblia fala, não sei se a irmã sabe, eu escrevi 5 livros. Sério, pastor? Não sabia. Agora eu vou me catitar lá, como diz o ditado popular, lá de Belém do Pará. Vou catitar lá. Eu escrevi 5 livros. 2 livros é sobre oração em línguas. Porque... Eita, sério? Meu Deus do céu! O senhor estava lá em Goiânia, no Congresso de Vida do Espírito? Não, mas nunca chegou aí, pastor? Meu Deus! O David Robson, pessoalmente. Ai, meu Deus do céu! O senhor pegou a unção, né? Tá ligado. Conheci o pastor David Robson, pessoalmente. Tem um livro aqui, deixa eu ver se eu... pastor, eu quero aquele livro dele, ainda não consegui obter ele. Qual é esse aí? Língua? Esse daqui é do que ele... Esse é o seu? Não, esse daqui é do que ele... Meu irmão Gilmar, se tu tá aqui na live lá de Belém do Pará, o meu irmão, ele lê todos os livros dele. Meu Deus do céu. Esse livro aqui, junto com o David Robson, é um dos melhores que eu acho. Eu gravei até um vídeo no meu canal falando desse livro. Pastor, então, depois deixa escrito aí o nome desse livro. Vou deixar muito bom esse livro aqui. Amém. E aí eu tive uma revelação, e por causa dessa revelação eu escrevi 2 livros sobre oração em línguas, que eu descobri. Mas eu ouvi o pessoal falando do batismo do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Falou, batismo com fogo, aleluia. E aí eu fui cheio do Espírito Santo. Falei em línguas. Foi aquela glória que não só a pessoa que recebeu aí sabe. Se joga, né? Se lançou, né, pastor? Se lançou logo. Eis-me aqui. Mas depois de alguns anos, eu tinha um dom de línguas. Quando eu sentia a unção, quando eu sentia aquele fogo, eu orava em línguas, mas não tinha aquele entendimento, mesmo estando lá na Bíblia. Depois de alguns anos, eu já sendo pastor, já ministrando unção, cura, milagres para a glória de Deus, veio um pastor coreano, John.
E ele falou sobre a oração em línguas, porque ele era muito usado em cura. Eu queria ser usado em cura, já acontecia cura, mas eu queria ser usado em milagre. Não queria conseguir milagre. Aleluia. Eu tô seguindo um coreano. Meu Deus, aquele homem lá, quem é ele, pastor? Ele vai passando e as pessoas vão sendo curadas. Meu Deus, cadê o povo? E aí quando ele falou que era oração em línguas, eu orei no outro dia. Ele falou isso, eu trouxe ele na igreja para ministrar uma campanha sexta, sábado e domingo. Aí ele ministrou na sexta, eu levei ele para casa, era 1 hora da minha cidade para a casa dele, e ele foi falando que era oração em línguas. No outro dia eu fiquei tão impactado que Deus falou na minha mente que era aquilo que faltava para o meu ministério. Eu orei 4 horas e meia no outro dia em línguas. E aí eu fiz um propósito, eu ia fazer uma segunda viagem para a Argentina, ele veio em outubro, eu ia fazer uma segunda viagem, que eu fui 4 vezes para a Argentina, em janeiro. E eu falei, opa, isso é uma coisa boa. Falei para um pastor que eu ia mandar para Minas Gerais, para abrir a igreja, e falei assim, ó, vamos fazer um propósito, orar 3 horas em línguas todo dia, no mínimo, para eu se preparar para a viagem para a Argentina e você se preparar porque ele ia abrir uma igreja em Minas Gerais, que ele abriu e tem a igreja até hoje lá. Todo dia, no mínimo 3 horas, orando de língua, orando de língua. Aí quando eu fiz essa segunda viagem, que eu falei, tem uma menina, primeiro milagre que eu vi, a menina cega sendo curada na hora, ossos sendo restaurados, porque eu descobri algo tremendo. A Bíblia fala que quem ora em línguas, assim mesmo se edifica. E a oração em línguas, o nome do meu livro é A Oração em Língua, a Chave do Sobrenatural, o nome de um dos livros meus, A Chave do Sobrenatural. Então, quando a pessoa ora em línguas, ela entra no quarto onde estão todos os dons, dom de cura, dom de milagre, dom de maravilha, dom de interpretação de língua, dom do discernimento de espírito. Por isso que quanto mais ele está orando em línguas, mais esse dom é ativado na vida dele de uma forma sobrenatural. O Kenneth Hagin, esse pastor aqui, que ele já está no céu, 90 anos, ele faleceu com 90 anos. Kenneth Hagin, que era muito usado em cura lá nos Estados Unidos, tem muito livro dele, ele fala algo interessante nesse livro aqui. Ele fala que a época que aconteceu maiores milagres, maiores cura, maiores provisão financeira é no período que ele orava mais em línguas. Aí que tá, eu falei uma vez para o irmão, nós precisamos orar com entendimento, interceder, ter uma visita, tá? Mas nós precisamos orar em línguas. E se você ora em línguas, você está se edificando. O único dom dos 9 que você lê lá em Coríntios 12, que você pode fazer na hora que quiser, é o de línguas. Você que tem o dom de línguas, você pode orar dirigindo o carro. Quando eu fiz uma obra lá no Nordeste, eu morei em Caruaru e ia fazer uma obra lá no Sertão. Era 2 horas e meia para mim. Eu ia orando em línguas, voltava orando em línguas. Então, só na ida e na volta era 5 horas orando em línguas, dirigindo o carro. Você pode estar numa fila, num ponto de ônibus, orando baixinho para ninguém achar que você é louco, mas você vai estar se edificando, vai estar se fortalecendo. Isso é uma chave poderosa. Então, eu queria juntar, nós precisamos orar. Paulo diz, eu oro com entendimento e oro em línguas. Nós precisamos orar de uma forma tremenda, orar muito. E o que me ajudou a oração em línguas? É que você ora, e às vezes meia hora depois você fica para que sem assunto, você não consegue mais ter pensamento para orar, você não consegue mais interceder, não consegue lembrar mais de ninguém. Aí a oração em língua te ajuda. Eu já fiquei orando 3 horas, mas só que sem dúvida 80%, 70% foi em línguas, porque tem um momento que você fala, agora não sai mais nada para entender. Agora não tem mais, não tem nada mais. Aí você vai lá no embalo da oração em língua, você fica 3, 4. Exatamente. E aí te fortalece, é algo tremendo, fortalece muito. A irmã teve nesse congresso Vida do Espírito, quem estava ministrando? Meu Deus do céu, na época, eu fui, pastor, eu fui 2 vezes, né? Fui em julho de 2014, depois eu fui em 2017. Era o Alan? Meu Deus, que pena. E hoje, né? Hoje não tem alguns ministérios que eu ouvi crer, né? Que são outros pastores, mas também estão ligados ao pastor Éder. E tem outros
que ainda é Vida no Espírito, mas já estou ligado com outro pastor, que é o pastor Suzano Selmo, que já veio aqui na nossa live também. E lá em Belém do Pará, eu era com a pastora Carol e o pastor Jair. Eu era pastora lá no ministério. A gente começou, né, a viver a vida no Espírito e continuamos e fomos, sabe? Seguindo em frente, seguindo adiante. E daí eu fui para São Paulo, eu já fui conhecendo outros ministérios e depois... Hoje eu estou aqui em Florianópolis. Eu tô como, como quem sonha, né? Aleluia. O Espírito Santo sopra, uma hora ele me sopra para outro lugar. Glória a Deus. E aí eu vou vivendo vida no Espírito, vida na palavra, vida com Deus e seguindo adiante. Então, a irmã, não sei se tinha um ministério aqui em São Paulo que trazia o David Robson, da Ministério da Ana Maria, e eu trouxe... Ana Maria, eu não cheguei aí lá, pastor, não deu. Então, eu tenho um programa no meu canal no YouTube. No YouTube. Eu tenho um podcast e eu trouxe uma que era da igreja dela, que quando o David Robson vinha, ela fazia parte... Ela fazia... Sim, ela fazia intérprete dele? Não a intérprete. A intérprete era a filha da Ana Maria, uma das pastoras da Ana Maria. Sim, tá. Pastora Mili. Depois, se a pessoa entrar lá no meu canal do YouTube, a pastora Mili está lá no... Procura lá, podcast completo. Ela está no número 9. Ela conta como foi a experiência. Meu Deus, eu acompanhei um pouquinho lá aqui no seu Instagram, pastora Mili. Eu fui lá, catetada no seu Instagram. Então depois vai lá no canal e assista lá completo, mano. Que é muito bom, falando da vida do Espírito, falando da oração, da confissão da palavra, da adoração pessoal. Foi muito bom. Aleluia, pastor, aleluia. O número Nada é em vão, né, pastor? Nada em vão. Quando é de Deus, quando está ligado essa fiação, essa conexão mesmo com o Pai, meu Deus, não tem ninguém que venha dizer que tente provar o contrário, porque se Deus falou, pronto, acabou. Aleluia. Deus dá uma chave para você, Deus te dá uma direção, você tem que pegar e vai em frente. Vai ter pessoas que vão falar que não é isso, que não é aquilo. Mas se Deus te deu essa direção, siga em frente, que é Ele que vai te honrar. Glória a Deus. Eu vou te dar um filho. Quando ele mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidão, era uma loucura. Ele não tinha filho nenhum. E aí os outros falavam, você é pai de multidão de quem? Você não tem ninguém, você já tá velho. Eu vou para aquele lugar, você não tem nem dinheiro, pastor. Era assim que eu falava. Meu Deus, como é que eu vou para aquele lugar? Quando isso? Quem disse que eu vou para lá? Mas se Deus dá a direção, Ele provê, Ele faz um milagre. E o segredo nós como cristão, algo muito bom, você orando com entendimento, orando no Espírito, você fica sensível para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus quer dar uma direção para você ir para um lugar que você vai ser abençoado. Tem muita gente que não está sendo abençoado porque não está ouvindo direito a direção de Deus. Não está pegando a visão, né, pastor? Não está pegando a visão. Está endurecido. Mas aí a oração ajuda nisso. Você fica sensível. Deus fala, você, opa, Deus me falou algo. Eu vou estar indo. Mas quando você está endurecido, Deus pode falar e você não escutar. Deus já está falando, né, na verdade. Deus já está falando. E ele não está ouvindo a voz de Deus. Por isso que ele coloca até a pessoa, peraí, tu não tá entendendo, não tá me ouvindo? Peraí que eu vou achar alguém aqui, e aí tu vai ouvir sabendo que sou eu. Pronto. E aí ele coloca, né, pastor? Ele coloca. Não deveria ser assim, mas como você não tá ouvindo, ele usa lá alguém. Usa não, eu não gosto de usar essa palavra que Deus usa, sabe? Eu acho. Mas que Deus, ele flui em alguém para chegar até você e dizer, você ouviu, só que você não pegou a fiação. Então, deixa eu só repetir para ti o que ele falou. Aí cai a ficha. Meu Deus, é verdade. Ai, glória a Deus, aleluia. Mas é muito bom e é algo tremendo. É algo tremendo que Deus quer. Eu creio que esse ano há uma realidade que eu falei para a irmã, aqui, não sei, aí de Florianópolis. Florianópolis é Santa Catarina, né? Isso. Aqui, pelo menos em algumas regiões, eu moro no ABC de São Paulo, que tem Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, tem 7 cidades nessa região.
Estou em alguns lugares aqui, está o povo frio, o povo não sei orar, o povo desanimado. Eu conversando com alguns pastores. O Senhor também já foi muito soprado pelo Espírito, né? Aleluia. Eu fui para o Nordeste, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, e fora a viagem que eu viajei para a Argentina, onde Deus estava soprando, estava indo. Eita, Jesus. Revela, Jesus. É forte. Eu vi E também um aí, trechinho lá, o senhor com o pastor Gleison. pastor Pastor Gleison, Gleison também já veio aqui comigo. eu fiz uma live com ele também, falando da vida do Espírito. Sim, eu vi lá um trechinho. É que Glória a Deus. eu tenho um programa no meu canal, podcast lá que eu faço pessoalmente. Mas aí alguns pastores, algumas pessoas que é longe, a internet tem essa facilidade, eu falei, então vamos fazer online. Se um dia eu estiver em São Paulo, eu faço pessoalmente. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa linda que papai faz, né, pastor? Coisa linda, meu Deus. E voltando ao ritmo da oração, gente, olha aí, pega essa visão aí que o pastor está só relembrando a gente, trazendo a nossa memória, né, pastor? Trazendo a nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é ficar nessa fiação, permanecer, perseverar em oração, manter constância. Porque acontece o seguinte, nesse ano 2023, eu creio que vai haver um despertamento espiritual. Quando você começa a ler a história da igreja, muitas vezes quando a igreja parecia que estava fria, estava morta, vinha um grande derramar de Deus despertando a igreja. Então, aparentemente, parece que muitos lugares no Brasil, não todo lugar do Brasil, não fui em todo lugar do Brasil, mas alguns lugares talvez está meio frio, estão meio parado, mas vai haver um grande despertamento no Brasil. E a minha oração, e eu falo com Deus isso, eu quero fazer parte desse avivamento. E para mim estar preparado para esse avivamento que Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa live, que vai assistir essa live, para você estar preparado, você tem que estar na oração, você vai estar orando, clamando, buscando, jejuando. Aí Deus, os primeiros que vai ser usado nesse avivamento vai ser você. Você, pastor, missionário, obreiro, bispo, apóstolo, seja lá o que for, levita, diácono, presbítero, irmão da igreja, seja qual cargo que você tiver na igreja, você está preparado para ser um instrumento de Deus. Vai ser o primeiro. Eu creio que o avivamento, quando vem, vai tocando em um, é o fogo que vai se espalhando em um, em outro. Mas eu quero fazer parte dessa primeira onda do poder de Deus. Que Deus use a minha vida, que Deus use a sua vida. E para você estar nesse preparo, é a sua vida de oração. O seu clamor a Deus, fala, Deus, eu estou aqui, eu estou clamando por mim, eu estou clamando pela minha igreja, eu estou clamando pela minha família, eu estou clamando pelo Brasil, eu estou clamando para haver um derramado do Espírito Santo, para o Senhor sarar essa terra, para o Senhor sarar essa nação, para a maldade, para as maldições, para o pecado, para a feitiçaria, para a bruxaria, para todo o mal que existe nessa nação cair por terra e o nome de Jesus ser exaltado, ser engrandecido, ser engrandecido nessa nação, o nome dele ser exaltado e todo escândalo, toda mentira, toda heresia, tudo que prende o povo de Deus, todo espírito de religiosidade cair por terra, em nome de Jesus, espírito de morte, de enfermidade, saia do povo de Deus e venha a glória de Deus para a igreja. E você se colocando na brecha, para eu estou aqui, com as mãos levantadas para o povo, com as mãos levantadas para a minha família, para a minha igreja, para a minha cidade, para o meu estado, para o Brasil. E Deus vai intervir nessa nação de uma forma poderosa. Oh, xarabá, xarabá. Vai intervir de uma forma poderosa. O jugo será quebrado por causa da unção do Espírito Santo. O jugo será quebrado por causa da unção do Espírito Santo. Uma unção sobrenatural profetiza na sua vida. O jugo será quebrado. Um vinho novo será quebrado. Você agora, em nome de Jesus. Aleluia. 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 O jugo será quebrado pela unção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. O jugo será quebrado pela unção do Espírito Santo. Ei, será quebrado todo jugo. O que eu falei, eu fui convidado também para fazer um programa aqui de uns amigos.
eles comentaram isso da frieza da igreja, no geral. Quando a igreja não tem a manifestação do poder de Deus, da unção, e às vezes isso é por falta de uma vida de oração da igreja, no modo geral, tem pessoas dentro da igreja que nós encontramos ainda oprimida por Satanás. Tem pessoas dentro da igreja possessas, que não foi liberto ainda. Eles tentam vencer um vício, tentam vencer uma luta, mas só que tem um jugo na vida dele, uma prisão espiritual na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. Então tem muita gente dentro da igreja, irmã, infelizmente ainda preso por Satanás. Jesus chegou na igreja e falou assim: essa filha de Abraão era uma crente. Satanás prendeu por 18 anos a mulher corcunda. 18 anos ela ia na igreja e ela foi liberta dentro da igreja. 18 anos, Satanás prendeu ela por 18 anos, ela era corcunda. Tem pessoas que estão presas por 18 anos, por 10 anos, por 8 anos, preso em alguma área por Satanás. E o que vai libertar essas pessoas é o poder do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. E para ativar essa unção, você precisa orar com entendimento, orar com o Espírito, orar em línguas, clamar, e Deus vai derramar, como a irmã leu o versículo, o Senhor vem como chuva, caindo sobre a terra e libertando o seu povo de todo mal, em nome de Jesus. Eu creio, Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Essa é a chave. E a gente nem generaliza, né, pastor? A gente não está aqui para generalizar. Mas quando o Senhor falou sobre essa questão de olhar para os irmãos que estão na igreja, né, me veio algo. Os olhos do homem, eles são as janelas da alma. Então, quando você está vivendo uma vida no Espírito, realmente, uma vida na palavra, uma vida com relacionamento, lealdade, fidelidade com Deus, você chega nesse nível, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, você chega nesse nível de olhar e detectar. E como o Senhor já nos deu autoridade no céu e na terra, a gente tem esse poder de alcançar essa vida. Muitas vezes a gente não vai nem precisar tocar nessa pessoa, né? A gente vai intencionar, aleluia, eu creio, glória a Deus, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por essa verdade. Intencionar sobre a vida daquela pessoa. E seja lá o que for, se ela tiver algum espírito imundo ali, vai cair. Vai cair. A gente precisa entrar nesse lugar em Deus, em nome de Jesus. Aqui, as pessoas que estão vendo agora, que vão ver em outro momento, entre nesse lugar em Deus, gente. Em nome de Jesus. Eu não sou perfeita. O pastor não é perfeito. A gente tem nossas falhas. Mas a gente decidiu, aleluia, perseverar. A gente decidiu entrar nesse lugar em Deus. Onde não é eu que estou fazendo com a força do meu braço, mas é Deus fazendo em mim e através de mim. Porque nós somos a esperança da glória para esse povo que está oprimido. Eita, Jesus. Ei, né? Pastor do canto. Vai, pastor. É o rio fluindo através de nós. É Deus operando através de nós. É Deus que quer curar, é Deus que quer libertar, é Deus que quer transformar. Mas você buscando a Deus, você tem esses olhos espirituais que a minha irmã falou. E você vê que glória a Deus. Você pode apenas intencionar ou uma palavra. De alguma forma, Deus pode usar e esse rio fluir de você e tocar na vida dessas pessoas. Muitas pessoas estão presas, muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas precisando de uma palavra, de uma oração, de um abraço, ou mesmo você distante orando. Mas Deus usar ou, como diz, deixar fluir o Espírito. Você ser um instrumento, o Espírito flui através de você. Rios de águas vivas fluirão dentro de você para tocar em outras vidas, em nome de Jesus. E é interessante isso, que esse rio flui, mas ele passa por você. É interessante que eu falo assim, porque às vezes você também tem alguns falam, mas eu também estou enfermo, eu estou com o coração ferido, estou com o coração machucado. Mas quando você para de só preocupar com você, e você começa a orar por outro, a interceder pela igreja, a interceder por maravilhoso. Esse rio começa a passar por você e você começa a ser curado, você começa a ser liberto. Aleluia, aleluia. Mas quando o foco da pessoa só é ela, sua dor, sua dificuldade, seu problema, porque muita gente está com problema, dificuldade,
verdade, mas muita gente, não só você, mas quando a pessoa para de olhar só para a sua dor, para a sua luta, e começa a olhar para o outro, e orar pelo outro, e querer ser bênção para a vida do outro, as coisas começam a acontecer. Começa a vir o milagre de Deus. E aí, algo tremendo. Quando Deus flui através de você, e você vê alguém sendo curado nas suas emoções, no seu corpo, sendo restaurado, sendo abençoado, você sente uma alegria que não dá para... Não tem, ninguém paga, né, pastor? Ninguém paga isso. É algo, é surreal, é sobrenatural, vem de Deus. Vem de Deus. É Eu uma costumo dizer assim, que explode dentro de você, assim. meu Deus, não tenho nem... Deixa eu cantar. Eu vou lhe contar um testemunho aqui rapidinho, a gente ainda tem tempo. Eu trabalho numa creche, né? E tem uma criança, ela tem apenas 2 anos de idade, mas ela é bem evoluída, né? E essa criança, ela não pode me ver, que ela tem um desespero, ela chora, grita dentro daquela creche, que as pessoas pensam que eu já fiz algo com ela, né? E hoje eu ia descendo a escada, ela estava no jantar. E ela olha para a escada já, eu acho que ela fica pensando, ela vai descer, ela vai... E aí, quando eu desci a escada, pastor, aquela criança deu um grito, mas um grito assim que todas as professoras olharam para mim. E eu peguei naquela hora, o Espírito Santo me tomou de tal maneira, eu peguei aquela criança no colo, chorando mesmo, desesperada, ela me batia assim, sabe, se esperneava, gritava, e eu levei ela para a sala dela. E aí, pastor, eu comecei a ministrar naquela criança, abraçar, dizer eu te amo, dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. Comecei a dizer eu te amo, eu te amo. Glória a Deus. E o jugo foi quebrado. Amém. Ela parou de chorar e ela falou assim, mesmo, eu quero meu pipi, quero o pipo dela. Eu peguei o pipo dela, nem sabia onde estava, mas quando é do Espírito, meu Deus, fui num lugar, na gavetinha, peguei o pipo, dei para ela, coloquei ela na cadeirinha dela e ali eu comecei. Pastor, para honra e glória do Senhor, não é mérito nosso, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Então a gente só precisa se permitir e deixar. Fazia muito tempo que essa criança chorava e gritava quando me via e eu saía de perto, eu até saía do jantar com as minhas crianças de 3 e 4 e 5 e 6. Para eu não ficar perto dela, a gente ia até mais tarde, para deixar primeiro 1 e 2 jantar e depois a gente ia. E hoje não, pastor. Então, assim, para honra e glória do Senhor, eu creio que aquela criança, o jugo foi quebrado. E amanhã, outro dia, amanhã eu vou perseverar. Amanhã eu vou estar lá e amanhã eu vou lá na salinha dela, eu vou visitar ela, eu vou abraçar de novo, eu vou ministrar de novo. Eu creio. Já é. Já é. Esses testemunhos, pastor, às vezes as pessoas, eu não tenho testemunho. Gente, você tem testemunho, você está vivo. Aleluia, você está respirando. Quantos já foram, quantos morreram, mas todo dia o Senhor te dá o dom da vida. Para esse dia, Ele te deu esse presente, mais um dia de vida para te viver. E o que tu fez com esse dia que Ele te deu para viver? Né? Sabe, às vezes é complicado a gente conversar com algumas pessoas em relação às coisas de Deus, porque, como o Senhor falou, questão da religiosidade, da incredulidade. Está muito tempo na igreja, né? Só repete o que o pastor fala lá, mas não tem um relacionamento, não tem, né, uma vida de lealdade, de fidelidade com Deus e uma vida assim voltada para a palavra. Porque se essa pessoa tem isso, meu Deus, ela vai, além. Ela vai e decola. Glória a Deus, aleluia. Amém. Continua. Estou bebendo mais água que o Senhor, você não está bebendo água. Essa falta de intimidade com Deus que é o problema de muitas pessoas. Não adianta eu falar o testemunho é muito bom eu repetir o testemunho de outro pastor, de outra pessoa, mas eu quero ter o meu próprio testemunho, né? Quando eu era não convertido, eu já pensava isso. Eu quero falar do testemunho do irmão, eu quero falar o meu. E realmente, graças a Deus, Deus fez muita coisa. Se você busca Deus, meu irmão, você vai ter testemunho, não tem como. As coisas fluem através de você. Sem você querer, sem você perceber. Uma vez uma irmã falou para mim, pastor, visita meu marido não quer saber de Deus, ele está meio revoltado, não sei o quê. E eu fui lá, visitei. Mas só que o irmão estava tão assim, coração tão fechado, eu não lembro nem o que eu falei para ele. Eu nem lembro o que eu falei para ele.
Quando vem, né, pastor? Quando o Espírito Santo flui, a gente não sabe a palavra, mas sabe que fluiu. Aí ele foi restaurado e falou assim, oh, aquelas palavras que você falou para mim foi que me libertou, que me restaurou. E aí, se alguém falasse, o que você falou para ele? Eu falei, nem sei o que eu falei para ele. Eu não sei nem o que eu falei. Eu disse, para mim, eu pensei que eu estava só ouvindo, né? Que ele estava tão revoltado. Eu falei, eu vou só ouvir. Mas alguma coisa saiu de Deus para ele. Deus usou a minha boca, porque eu estava ali. É que nem eu falo, se você se dispor, você ora, busca a Deus, Deus vai te usar numa palavra, numa oração, num abraço, em uma conversa. Você vai ser um instrumento. Deus vai fluir, o rio flui, vai fluir de você para outras pessoas. Ele vai tocar. É isso que eu desejo todo dia. Meu Deus, desejo todo dia. Porque não é também no muito falar, né, pastor? Não é no muito falar. Eu acho que muitas vezes você precisa ter atitude e ações em Deus e fluir. E deixar ser levado pelo Espírito Santo. Gente, tem tanta coisa boa ainda pra gente viver, né, pastor? Pra gente ver e crer. E, meu Deus. Tem muita coisa pastor, boa. Pastor, pode fazer aquela... um resumão aí pra gente do que o Senhor trouxe aqui pra gente desse banquete, né? Glória a Deus, aleluia. Eu sei que eu fui muito favorecida. Eu sei que não foi em vão. Glória a Deus, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito quando é dele. E aí o senhor faz um resumo, aí depois o senhor ora pra gente encerrar a nossa live, tá? Depois eu compartilho aqui com o senhor. Pode pôr no meu canal, pode pôr no meu canal a live também? Ah, e não esqueça de colocar o nome dos livros aí, pastor. Tá. Dos dois livros lá. Pode pôr essa live no meu canal também? Vou pôr no meu canal. Olha lá. Fique à vontade. Só lembrando os irmãos nesse resumo, que eu comecei aqui a palavra lembrando de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo nome orar, se humilhar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus promete perdão e cura para a terra, para a cidade, para o país, para a família, para a igreja, para o ministério. Então, o segredo é você buscar a Deus. E eu também falei, nós falamos bastante coisa, mas eu falei da chave da oração em línguas também. Se você tem um dom de línguas, ore. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai estar sendo edificado. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai estar sendo fortalecido. E é interessante que a oração em línguas vai trazendo do seu interior para fora. É o rio que flui de você. E Deus vai usar você. Se dispõe nesse ano, que está acabando ainda, esse dezembro de 2022, 2023, ore, porque vai haver um mover no Brasil. E que se você estiver nessa brecha, você vai ser um dos primeiros a ser usado por Deus nesse mover. 2023 vai ter um grande mover nessa nação. Eu creio nisso. 2023 vai ter um grande mover nessa nação. E se você estiver no lugar certo, você vai ser um instrumento para isso acontecer e fluir através de você. Você vai ser um dos primeiros em nome de Jesus. Então, vou estar orando para Deus estar preparando nosso coração. Aleluia, Jesus. Oh, papai, xará. Papai querido, palavra é viva, palavra é eficaz, Pai, a tua palavra. Te agradecemos, meu Pai. Oh, te agradecemos, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor cuida de tudo, meu Pai. Clamamos por um derramado teu Espírito nessa terra. Derramado o teu Espírito nessa nação. Clamamos, meu Pai, por um avivamento no Brasil, meu Pai. O Senhor possa trazer um despertamento espiritual, meu Deus. Aqueles que estão frios possam receber o fogo do teu Espírito. Acende a chama de novo, meu Pai. Tira a opressão, tira a enfermidade, tira a maldição, tira a dureza do coração, tira a religiosidade. E que o Senhor venha batizar com o teu amor, com a tua presença, com a tua glória, com o teu fogo, com a tua unção.
Pai, no nome de Jesus, derrama do teu Espírito, Pai, toda igreja, na vida dos místicos, meu Pai. Nós declaramos que rio de águas vivas vai fluir do nosso coração, vai fluir do nosso interior, rio que cura, que liberta, que transforma. Esse rio vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir no meio da tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, porque a tua palavra diz o que dois na terra concordar será feito. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia! Glórias e glórias ao teu santo nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Irmã. Aleluia. Tá ligado, pastor? Irmã, só uma palavra para você. Vai fluir o rio que existe dentro de você e pessoas vão ser curadas por emoções. Muitas pessoas feridas. Muitas pessoas feridas vão ser curadas nas emoções através da vida. Aleluia, creio, Deus. Esse rio vai fluir de você. Aleluia. Darei testemunho dos teus feitos, Senhor, em minha vida. Favor e honra sobre a sua vida, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Já és honrado nessa terra, vaso. Continua continuando. Obrigado. Continua a jorrar. Em nome de Jesus. Amém. Papai fez, papai continua fazendo e a gente só tem que seguir adiante. Amém? Muito obrigado, pastor. Um abraço, ó. Um abraço. Um abraço, família. Espero a gente ter uma próxima oportunidade aí de novo para estar derramando aqui, jornando. Amém? Obrigado. Vou salvar a live e vou compartilhar com o Senhor. Boa noite para todos que entrou, aqueles que vão ver. Sejam ricamente abençoados, mais do que vocês já são. E recebam todo esse pão aí, porque é de graça. E a graça sobre graça. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Tchau, pastor. Boa noite, vidas. Boa noite.